Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 28 de janeiro de 2022. Pessoal, ontem aconteceu uma baita coincidência. Dois institutos de pesquisa divulgaram pesquisas presidenciais no mesmo dia. E, prestem atenção, com resultados totalmente incongruentes entre si. Um dos dois ou os dois estão errados. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você ainda não doou o seu Pix desse mês aqui, ainda é tempo antes do fim do mês, ok? Lembre-se que a sua doação é o que garante a independência e a objetividade das informações e análises que eu ofereço aqui diariamente. Muito bem, gente. Vamos aos números das pesquisas dos dois institutos. O primeiro é o Instituto Futura, que fez a pesquisa sob encomenda do Banco Modal Mais. Ele mostra Lula com 36,9%, Bolsonaro com 31,4%, Moro com 8,5% e Ciro Gomes com 5,6%. A outra pesquisa é do IPESP, a pesquisa é patrocinada pela XP Investimentos. Quais são os números? 44 para Lula, 24 para Bolsonaro, 8 para Moro e 8 para Ciro Gomes. Ciro Gomes deve ter ficado animadinho com esse empate técnico, mas na margem de erro, em todas as pesquisas, esse segundo pelotão, eu nem citei os que estão mais lá embaixo, Dória e outros, porque é muito pouco percentual, as posições são praticamente as mesmas e os números são praticamente os mesmos. Os institutos, curiosamente, divergem no desempenho de Lula e do presidente Bolsonaro. Na pesquisa Futura Modal Mais, a diferença entre os dois é de 5,5 pontos percentuais. Na margem de erro é um empate técnico e uma circunstância que pode se modificar muito rapidamente na campanha eleitoral propriamente dita, quando o presidente Bolsonaro tiver à sua disposição mais recursos de comunicação para se contrapor à avalanche midiática que se opõe ao presidente desde antes da sua posse e mais intensivamente depois que o presidente tomou posse. É razoável supor, eu sei que as pessoas não gostam, só vão aceitar uma pesquisa se ela apresentar o presidente Bolsonaro na frente, eu vejo isso aqui nos seguidores do canal, mas eu acho razoável esse resultado em que Lula está um pouco à frente de Bolsonaro. Por quê? Primeiro porque eu acabei de dizer, o presidente Bolsonaro toma pau da mídia diariamente, em todos os canais, o tempo todo. São raros veículos de comunicação que defendem o presidente e esse governo ou dão voz aos seus apoiadores, às opiniões conservadoras. Não é razoável imaginar que essa mídia toda, incidindo sobre um eleitorado de baixa educação, que se informa mal e muitas vezes recebe as informações desses veículos, não seja influenciada por essa propaganda negativa sistemática. Lula, pelo contrário, é protegido. Ninguém fala da corrupção do PT, ninguém fala da quebradeira do PT nas mãos de Lula, de Dilma, do PT. Lula está escondido dentro de casa, evita o contato popular, só se articula com caciques da política de modo que ele está protegido, ele tem interesse numa campanha curta, exatamente porque ele sabe que quando a campanha propriamente dita começar, quando as pessoas começarem a prestar atenção mais intensamente na campanha eleitoral, que ainda está relativamente distante, que ele não vai ficar impune ao tiroteio do presidente Bolsonaro, da sua estrutura de comunicação, com o horário eleitoral gratuito na TV e com a base bolsonarista mobilizada. Já fiz referência aqui em outras oportunidades a um estudo de 2019 que mostra que quando a base do presidente Bolsonaro está mobilizada nas redes sociais, como aconteceu no impeachment da Dilma, como aconteceu na eleição do presidente Bolsonaro e como aconteceu antes do 7 de setembro, essa rede empata com a mídia tradicional em conteúdo publicado nas mídias sociais, consequentemente em capacidade de influenciar a opinião pública. E depois do 7 de setembro, muita gente ficou descontente com o fato de que o presidente não foi para o conflito, resolveu recuar, a rede bolsonarista broxou. Então nós temos uma situação de contraste, de desequilíbrio no processo de comunicação entre os conservadores, apoiadores do presidente Bolsonaro,
e todo o establishment que apoia Lula. É razoável imaginar que a liderança do Lula, nessas proporções da pesquisa Futura Modal Mais, seja mais realista, esteja mais próxima da realidade, até porque, como o pessoal comenta sempre, o presidente Bolsonaro continua saindo às ruas, sendo bem recebido, não é hostilizado. O governo, apesar de se comunicar mal, tem excelentes resultados. Acho que poderiam gastar uma verbinha de publicidade ainda quando a legislação eleitoral permite para informar melhor geração de empregos, queda de inflação, as obras que estão sendo feitas por todo o país, que a base do presidente Bolsonaro conhece porque recebe os vídeos do ministro Tarcísio, porque recebe informações segmentadas, mas que eu acho que o conjunto da sociedade brasileira, que não segue o presidente, que não está nas redes, mas que pode definir a eleição, precisa ser informada sobre essas realizações. Se isto acontecer, ou seja, se o governo acertar a sua comunicação agora nos meses que antecedem a eleição, melhorando a percepção da sociedade, considerando que o governo recém começou a pagar o Auxílio Brasil de R$400, vamos observar como é que reage essa camada menos favorecida da sociedade ao receber esse apoio. Possivelmente mês que vem, lá por março talvez, a gente já comece a perceber se isso vai mudar o humor das pessoas a favor do governo. E com a base do presidente Bolsonaro entrando em campo, eu não tenho dúvida, gente, não tenho dúvida. Num conflito entre Bolsonaro e Lula, os apoiadores do presidente Bolsonaro, mesmo esses que estão meio broxos, agora meio quietos, meio desanimados, não terão escolha a não ser vir para campo, vir para o pau. Gente, trata-se de impedir a volta do PT. Então, pesquisas é preciso desconfiar. Não é preciso negligenciar, não precisa, por exemplo, desprezar totalmente as pesquisas. Vejam que todas elas confirmam a polarização entre Lula e Bolsonaro. Vejam que todas elas confirmam, e hoje a mídia, os analistas, os empresários, os banqueiros já começam a se conformar com isso, que a gente sempre disse aqui, não tem espaço para uma candidatura da terceira via. As pesquisas confirmam isso. A nossa análise aqui no canal já dizia isso o tempo todo antes. Então tem informações das pesquisas que são úteis, que são válidas. Assim como a discrepância, a diferença entre um instituto e outro. É simplesmente impossível que a diferença entre Lula e Bolsonaro seja, ao mesmo tempo, de 5,5 pontos percentuais. Empate técnico na margem de erro, como diz a pesquisa Futura Modal Mais, e ao mesmo tempo esteja com 20 pontos percentuais de diferença, como diz a pesquisa XP e PESP, como diz o Datafolha, como diz o IPEC, o antigo IBOP, e outros institutos de cuja credibilidade eu não confio muito. Ah, mas tu prefere a pesquisa Futura Modal Mais porque tu apoia o presidente Bolsonaro? É, pode ser. Honestamente, eu tenho que admitir isso, mas eu dei aqui as razões objetivas pelas quais eu acho que a pesquisa Futura do Modal Mais está mais próxima da realidade, mesmo admitindo que Lula possa estar um pouco à frente. O que eu não acredito é que esses números vão continuar assim quando a campanha começar. Eu sempre gosto de relembrar o referendo das armas em 2005. Era uma situação parecida com essa com a qual nós nos encontramos. Naquela época, a Rede Globo, os atores da Globo, todos os partidos políticos, o governo do PT, defendiam na mídia o tempo inteiro que a população tinha que se desarmar. E as pesquisas davam os desarmamentistas liderando com 60% ou mais de vantagem. E as pessoas que defendiam o direito a posse e porte legal de armas da população honesta não tinham vez, não tinham voz na mídia. Acontece que o referendo das armas é como se fosse uma campanha eleitoral sem candidato. Pela legislação, os defensores das duas posições ganham tempo de horário eleitoral gratuito para defenderem os seus argumentos. 10 minutos para quem é a favor da posse e porte de armas, 10 minutos para quem é contra. E aí o jogo se equilibrou. Houve uma campanha de convencimento da opinião pública
e nós vencemos o referendo. É mais ou menos isso que vai acontecer daqui a pouco. Num primeiro momento, a campanha se aproximando, ficando claro para todo mundo que existe o risco do Lula voltar. Eu tenho certeza, já disse aqui, que a base do presidente Bolsonaro vai acordar, vai vir para o pau, vai vir para as redes sociais. E dessa vez, diferentemente do que aconteceu em 2018, o presidente Bolsonaro terá tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito de televisão. Está aliado dos partidos do Centrão, de uma boa parte deles, com fundo eleitoral, ou seja, uma parte do sistema político que na eleição anterior estava com o PT, estava com o Alckmin, estava, enfim, com os adversários do presidente Bolsonaro. Naquela vez foi o presidente Bolsonaro contra todos, o presidente Bolsonaro e o povo contra todos, o presidente ganhou. Dessa vez o presidente, obviamente, acumula algum desgaste por ter sido governo, é natural que aconteça, além dessa pauleira que ele toma da imprensa todos os dias, mas daqui a pouquinho esse jogo se equilibra e aí nós vamos ver a porca torcer o rabo. Ou, se quiserem, o rabo torcer a porca. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno de 2 horas da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco e pinga um Pix aí antes do mês acabar. A sua doação é o que garante análises como essa que eu acabei de fazer aqui, comprometida com os conservadores. Até o próximo vídeo.